Olá, pessoas lindas e inteligentes desse canal. Tudo bem com vocês? Como passaram esses dias? Hoje eu quero bater um papo muito legal com vocês, que acontece na vida de todos nós. Ciclos que se repetem. Você já teve a sensação de que finalmente você superou uma fase difícil e ficou lá para trás? Talvez tenha sido um relacionamento que você terminou, uma crise financeira que você superou, um conflito familiar que passou, uma doença, uma depressão, ou uma fase de tristeza, de medo, de estagnação que você superou e deixou para trás. Aí você respirou fundo e pensou: agora passou e eu vou recomeçar. Mas depois de algum tempo, a mesma dor, a mesma sensação voltou. Talvez com outro nome, outra pessoa, outro cenário, outra situação, mas no fundo, a sensação era a mesma. Medo, insegurança, culpa, escassez, sensação de estar de novo presa no mesmo lugar. É como se você mudasse de cenário, mas o roteiro da sua vida continuasse o mesmo. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Mas conhecer todas as coisas aqui que a gente tem para mostrar é importante para mudar isto. Hoje eu quero te mostrar como uma coisa muito importante. Nem toda fase que termina foi realmente curada. Às vezes ela apenas mudou de forma, mas ela não foi superada. Muitas pessoas acreditam que superar uma fase é apenas virar a página. No entanto, mudar de ambiente, cortar relações, trocar de emprego, mudar de cidade ou tentar pensar positivo. Mas a verdadeira superação não acontece apenas fora de você. Ela acontece quando a raiz emocional, mental e espiritual daquele padrão que você está repetindo é transformada. Então hoje eu quero te ajudar a entender porque alguns problemas voltam mesmo depois de você achar que superou. E mais do que isso, eu quero mostrar como o seu nível de consciência pode estar mantendo você presa em ciclos que Deus já te chamou para romper e superar. Então, vamos entender de forma mais clara e profunda isso aqui? Muitas vezes a pessoa diz: eu superei. Mas o corpo ainda reage como se ela estivesse em perigo. A mente ainda espera pelo pior, o coração ainda carrega aquele medo. A alma ainda se sente indigna. As escolhas continuam sendo feitas a partir dessas dores. E isso acontece porque existe uma diferença entre passar por uma fase e transformar a consciência e transformar a consciência do que criou e sustentou aquela fase. Entendeu? Então existe uma diferença entre você achar que superou uma fase e ter transformado essa consciência que sustentou aquela fase que você passou e que você precisa superar realmente. Você pode sair de um relacionamento abusivo e continuar escolhendo pessoas que não te valorizam e te levam para o mesmo lugar. Você pode sair de uma dívida, mas continuar com a mesma mentalidade de escassez e vai voltar para a dívida. Você pode mudar de ambiente, mas continuar se diminuindo diante das mesmas oportunidades. Você pode orar a Deus, ouvir mensagens, fazer promessas, mas ainda carregar dentro de você crenças que dizem: eu não consigo, eu não mereço, eu sempre perco, as coisas sempre são mais difíceis para mim, a minha vida nunca muda. E quando essas crenças continuam vivas dentro de você, a fase pode até parecer que mudou, mas o padrão
vai permanecer. É por isso que muitas pessoas não estão vivendo uma nova estação. Elas estão apenas repetindo a mesma estação com uma roupa diferente. Olha aí, para pensar, analisa, pensa na sua vida. Existe uma sabedoria muito profunda quando olhamos para a relação entre o corpo, a mente e as emoções. Muitas dores que tentam esconder com força, silêncio ou espiritualização excessiva continuam se manifestando na forma como reagimos diante da vida. O corpo fala através do cansaço, fala através da tensão, através do medo constante, fala através da autossabotagem, fala através daquela sensação de travamento que você não consegue explicar. Às vezes a pessoa diz: eu perdoei, mas o corpo ainda se fecha quando ela toca no assunto. Diz: eu já esqueci, mas toda vez que uma situação parecida acontece, ela entra em desespero. Tá fazendo sentido para você? Ela diz: eu confio em Deus, mas na primeira oportunidade de crescer, prosperar ou viver algo novo, ela recua com medo. Isso mostra que existe uma parte da consciência que ainda não foi renovada. A Bíblia fala sobre a renovação da mente, porque Deus sabe que não basta mudar o comportamento externo, é preciso transformar a forma como você interpreta a si mesma. A vida, Deus, o dinheiro, os relacionamentos e o seu próprio propósito. Tem que mudar a sua interpretação de todas essas coisas. Enquanto a sua consciência interpretar a vida a partir da dor, você vai continuar reagindo como uma pessoa ferida, mesmo quando está diante de portas que estão abertas para você. Tá entendendo? Faz sentido isso para você? O primeiro nível que pode manter você presa, nível de consciência, é o nível de sobrevivência. Nesse nível, a pessoa vive em estado de ameaça, em estado de alerta. Tudo parece perigoso, tudo parece difícil, tudo parece que vai dar errado. Ela não toma decisões a partir da fé, mas sim a partir do medo. Ela não escolhe a partir do propósito, mas ela escolhe através da tentativa de se proteger. Entendeu? Ela olha para a vida e pensa: e se eu perder? E se não der certo? E se eu for rejeitada? E se eu não conseguir? E se Deus não me responder? Quando uma pessoa está presa nesse nível de sobrevivência, qualquer desafio vira uma ameaça. Uma conversa difícil vira abandono. Uma oportunidade vira risco. Uma mudança vira desespero. Uma bênção grande demais vira medo de não dar conta. E aí ela começa a sabotar aquilo que ela pediu em oração. Entendeu? Tá fazendo sentido? E faz sentido isso para a vida da gente. Se a gente parar para olhar, a gente faz isso em muitos setores da nossa vida. Então é importante observar para poder identificar. Pede uma vida nova, mas se assusta quando Deus começa a mover as estruturas antigas. Tem medo, se apega. Pede prosperidade, mas tem medo de assumir a responsabilidade de coisas maiores. Pede cura, mas continua se identificando com a dor. Pede direção, mas não caminha quando a direção exige coragem. Nesse nível
de consciência, um nível de sobrevivência, a pessoa até supera algumas fases, mas ela continua carregando a mesma pergunta dentro dela: como eu vou sobreviver? E quando a consciência estiver presa na sobrevivência, a vida vai parecer sempre uma luta para não afundar. O nível de consciência da construção é o segundo nível que a gente vai estudar aqui, conhecer aqui. Aqui, nesse nível, o nível de construção, a pessoa já percebe que precisa mudar. Porque no nível de sobrevivência, a pessoa nem percebe que precisa mudar ou nem percebe que está acontecendo aquilo com ela. Agora aqui a pessoa já começa a se despertar e ela começa a buscar conhecimento, ouvir a palavra, fazer terapia, estudar, organizar a vida, procurar caminhos e se aproximar de pessoas melhores que te levem para cima e não te puxam para baixo. Mas ainda existe uma batalha interna muito forte. Ela quer crescer, mas ainda se compara. Quer prosperar, mas ainda se sente culpada. Quer avançar, mas se prende ao passado. Quer se posicionar, mas tem medo de desagradar as pessoas. Quer viver um propósito, mas ainda duvida da própria capacidade. Esse nível em que muitas pessoas... nesse nível. Esse é um nível em que muitas pessoas ficam por muito tempo. Muito tempo. Elas já não querem mais viver presas, mas não conseguem sustentar uma nova identidade. Elas querem, elas enxergam que precisam mudar, mas não consegue sair daquilo. É como alguém que já saiu da prisão, mas continua pensando como prisioneira. Deus já abriu a porta, mas a mente ainda pergunta: será que eu posso sair mesmo? Esse nível exige uma decisão muito importante. Parar de negociar com a sua versão antiga. Porque não adianta querer uma vida nova mantendo a mesma linguagem, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas, os mesmos medos e os mesmos padrões. A construção de uma vida nova exige a construção de uma nova consciência. Entendeu? E aí nós vamos aqui para o próximo nível, o nível da consciência de plenitude. Esse é o terceiro nível que a gente vai falar aqui, o nível de plenitude. É esse o nível em que a pessoa começa a entender que a vida não precisa ser conduzida pelo medo, pela culpa ou pela escassez. Ela entende que prosperar não é se afastar de Deus, que se posicionar não é arrogância. Ela entende que dizer não também pode ser uma obediência. Ela entende que cuidar de si mesma não é egoísmo. Ela entende que Deus não a chamou para repetir ciclos de dor, mas para amadurecer, crescer e frutificar. Nesse nível, a pessoa para de apenas reagir à vida e começa a conduzir as suas decisões com clareza. Ela olha para uma situação difícil e não pergunta apenas por que isso está acontecendo comigo. Ela começa a perguntar: o que essa situação está revelando sobre mim mesma? Que crença precisa ser curada? Que direção Deus está me mostrando? Que versão minha precisa nascer a partir daqui? Essa mudança de pergunta muda tudo. Muda tudo. Porque uma pessoa presa na sobrevivência só tenta escapar. Uma pessoa em construção tenta entender. Mas uma pessoa em plenitude começa a transformar. A raiz do ciclo: crença, pensamento, sentimento e resultado. Percebe como tudo está conectado. Uma crença gera um pensamento alinha o sentimento, um sentimento influencia a sua decisão. E uma decisão
cria um comportamento. Então, quando você passa a não reagir e sim escolher o que pensar, você estará escolhendo o que sentir, estará escolhendo como decidir e estará escolhendo um novo comportamento. E o comportamento repetido se transforma em resultado. O novo comportamento repetido, ele vai transformar o seu resultado. E se o resultado da sua vida está se repetindo, é porque em algum lugar da sua consciência existe uma crença que ainda está sustentando esse ciclo que se repete. Não adianta apenas trocar o cenário, trocar as pessoas, mudar a aparência da vida. A transformação real começa quando você identifica a raiz de onde está vindo tudo isso. É exatamente isso que a gente trabalha no curso O Caminho da Transformação ao Propósito. No curso você aprende a olhar para as suas crenças, para os seus bloqueios, para os seus padrões emocionais e o seu nível de consciência. Você começa a entender por que algumas áreas da sua vida não avançam e como renovar a sua mente para caminhar com mais clareza, com fé e direção. Lá no curso você vai conhecer todos os níveis de consciência para você escolher ir passando de um para o outro. Porque Deus pode abrir caminhos, mas você precisa estar consciente para caminhar por esses caminhos. Eu sei que talvez você tenha se identificado com muitas coisas que eu falei até aqui. Talvez você tenha percebido que não está apenas vivendo uma fase difícil. Talvez esteja repetindo um ciclo que já deveria ter sido encerrado há muito tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Perceber isso não é um motivo ruim de sentimento de culpa, não. É uma oportunidade de despertar. Por isso eu preparei o diagnóstico da vida travada para te ajudar a identificar qual o padrão está sustentando essa fase que você quer romper, que você quer superar. Então, entra no meu grupo do WhatsApp e faça gratuitamente esse teste. Vai ser muito bom para você. Nesse diagnóstico, você vai entender se você está vivendo no nível de sobrevivência, de construção ou de plenitude. E quando você identifica onde está, fica muito mais fácil entender qual será o próximo passo. Então, clica no link para você entrar no grupo, ele está aqui na descrição. Entra no grupo do WhatsApp, faça o seu diagnóstico e eu te espero lá. Lembre-se, Deus pode mudar a sua história, mas a sua mente precisa estar pronta para sustentar a nova realidade que Ele quer construir em você. Então, é isso. Eu te espero na live que eu vou fazer daqui uns dias. Fique com Deus e se você gostou do vídeo, já curte, compartilha bastante, porque muita gente precisa ouvir sobre esse tema, precisa fazer essa análise, esse estudo, tá bom? E até o próximo vídeo.